Oi, gente, tudo bem? Som ok? Só baixar um pouquinho mais aqui para ficar mais assim. Hoje é dia 28 de maio. Anti-inflamatórios. Essa foi a aula passada, eu vou deixar aqui para a gente dar uma repassada. Deixa eu só ver se a 2 está aqui. E hoje é o que a gente vai falar hoje. Deixa eu abrir também. Isto. Prontinho. Vamos iniciando mais uma aula de farmacologia, né? Professora Marta, 28 de maio de 2020. Na aula passada, né, a gente começou a falar sobre o processo inflamatório. Como eu falei para vocês, não dá para você começar a falar de inflamação sem antes dar de anti-inflamatório, sem antes dar uma revisada no que é inflamação, tá? Então, é uma reação fisiológica do organismo, onde ele ativa uma série de substâncias que vão produzir reações, tá? Então, entre elas, a febre, o rubor, né, o calor local, onde vai ser enviado para o local onde aconteceu uma lesão, seja ela por meio mecânico, químico, né, biológico, uma série de reações para estar desenvolvendo a inflamação. Então, aí a gente tem os 5 sinais da inflamação, tá? O aumento do metabolismo através da febre, que vai se iniciar lá no hipotálamo, né? Para acelerar tudo o que está acontecendo. O fluxo sanguíneo para que células de reconhecimento cheguem ao local. Então, conforme vão chegando as células de reconhecimento, vai se produzindo um edema, ou seja, as células do plasma, né? O sangue se divide entre células vermelhas e o plasma vai migrar por osmose para aquele local, e aí essas substâncias vão causar a sensibilidade do local, vão ativar os neurônios locais que vão produzir a dor, tá? Então, ela pode ser uma inflamação moderada e leve e pode chegar até a perda da função, tá? Quando é uma inflamação mais grave. Aí a gente vai estudar as respostas imunológicas inatas dos mediadores químicos. Entre eles, hoje a gente vai falar muito em ciclooxigenase 1, né? Que é a substância fisiológica da inflamação. E aí a gente vai falar da resposta imunológica adaptativa, que é a ciclooxigenase 2, tá? Que é a enzima que vai produzir uma série de reações, entre elas a prostaglandina, que é a prostaglandina e o tromboxano são as duas principais substâncias que vão ser estudadas no processo inflamatório, tá certo? Então, aqui está bem detalhado nessa imagem, tá? A vasodilatação local, né? Então, acontece o aumento do fluxo sanguíneo. Com esse fluxo sanguíneo vai vir uma série de leucócitos e plaquetas para o lugar, vai aumentar a permeabilidade do local, ou seja, esse sangue precisa fluir para esse local onde está acontecendo essa lesão. Mediante o reconhecimento desse local, ele avisa para o corpo, assim, realmente precisamos nos defender. E aí começa esse processo inflamatório, que é a produção da prostaglandina, prostaciclina e tromboxano, tá? O tromboxano vai ser produzido através das plaquetas. Consequentemente, a gente vai ter uma febre local e uma proliferação de substâncias, tá bom? Para tá ocorrendo isso. Aí a gente... Boa noite, Rafael.
Tudo bem? Deixa eu falar aqui no chat com ele um instantinho. Vamos voltando aqui. Deixa eu só dar um feedback para eles saberem que tá tudo ok, tá? Só mais um instantinho. Sim, ok, tá tudo em ordem. Beleza, vou continuar aqui então. Tá? Então, a gente voltando ao sistema da inflamação, tá? Então, a gente vai continuar aqui com as respostas. Então, os macrófagos vão chegar nesse local e reconhecer que você está tendo uma lesão nesse local. A partir do momento que os dois interagem, os padrões imunológicos, junto com a presença dos macrófagos que reconheceram que existe uma lesão no local, seja ela química, mecânica ou biológica, aí sim vai ser produzida as histaminas, as citoquinas e as prostaglandinas, tá bom? Então, esse é o resumo do que acontece na inflamação. Junto com estas substâncias, aí a gente tem a interleucina, o fator tumoral alfa, e que vai induzir as células de adesão, porque o que acontece? Esse sangue vai passar, ele está passando no corpo normal. Aí, só que aí ele está passando, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Aí as células, os macrófagos, né, os leucócitos vão grudar naquela parede onde está acontecendo a lesão para produzir as reações necessárias para essa inflamação. Ou seja, a gente está falando aqui de um primeiro momento, tá, da inflamação e do corpo tentando se defender. Isso eu expliquei bem detalhado na aula passada, tá certo? E aqui as imagens estão bem claras. Ó, aqui a gente está falando de um espeto, pode ser o espeto de uma planta, uma agulha, né, no caso, que seria uma penetração mecânica, tá? Então, você está tendo uma lesão mecânica aqui. Mas essa lesão mecânica, ela pode vir com bactérias. Então, você espetou, mas você introduziu bactérias no organismo, tá certo? Então, aqui está o sangue vai dilatar, vocês percebem? Tá? Então, assim, ó, as moléculas de sinalização imediatamente já avisam, tem alguma coisa errada aqui. A veia dilata e aumenta a permeabilidade dela. Num primeiro momento, o macrófago vai lá para enxergar o que é. Ele enxergou o que é. Realmente tem bactéria ou tem algum objeto estranho. Pode ser poeira, pode ser, entendeu? Não necessariamente tem que ser alguma coisa definida. Qualquer coisa estranha, ele vai lá e vai reconhecer e encapsular. Tá certo? Gente, uma coisa interessante de falar aqui é o berne, tá? Que hoje em dia não se fala mais, mas que no interior é muito comum se falar em berne. O que acontece? A mosca vem e ela deposita o ovo aqui, tá? Esse ovo, ele é encapsulado, ele vai produzir um processo de inflamação, mas ele é grande, e ele tem as defesas dele. Então, ele vai se desenvolver aqui, vai virar uma larva de mosca mesmo, tá? E aí vai produzir um furúnculo. O que é o furúnculo, popularmente falado? É uma grande inflamação que acontece porque o corpo está tentando eliminar algo estranho, percebem? Então, eu estou dando um exemplo de uma coisa que não é mecânica, tá? Foi introduzido um outro ser aqui dentro, né? Um ovo de mosca, tá bom? Isso é muito comum no interior com mosca varejeira. Então, é preciso tirar esse ovo daqui de dentro, né? Aí existem várias técnicas, né? Enfim, usa só antibiótico, ou o médico passa o bisturi e abre para tirar mesmo, dependendo do caso, né?
e só depois de retirado esse ovo é que o processo de inflamação vai diminuir e aí sim a pele vai se refazer sozinha, tá? Mas num processo mais simples, ó, o macrófago, ele engole as primeiras bactérias, os primeiros germes, avisa que realmente é como é que chama? Uma invasão no corpo, e aí vem os neutrófilos pelo sangue, vão lá e comem essa bactéria, tá bom? Aí eu mostrei vários tipos de respostas, que é a resposta fisiológica de defesa, que é a boa, e a ruim, tá? Quando ela extrapola, quando ela fica exagerada. Então, eu vou criar uma dor exagerada, uma febre exagerada, e aí ela se torna prejudicial ao próprio organismo, tá? Dei exemplo aqui, a artrite, a cirrose e a lúpus. Eu falei mais detalhadamente na aula anterior, né, do dia 26. Dia 26? Terça-feira, exatamente. Aqui é o processo, tá? Os fosfolipídios que estão presentes na membrana das células, tá? Eles vão ser acionados por uma enzima, vão produzir o ácido araquidônio, e através do ácido araquidônio ele vai produzir as ciclooxigenases, que vão se dividir em 3, tá? Prostaglandina, prostacyclina e o tromboxano, tá? E ao mesmo tempo, também vai, através do ácido araquidônio, vai acontecer nas plaquetas uma reação de defesa, tá certo? Então, esse é o processo da inflamação. E o que interessa para a gente aqui? As 3, dando bastante ênfase à prostaglandina, tá? Boa noite, Jéssica, bem-vinda. Aí eu coloquei isso aqui para vocês verem o processo químico mais detalhado, porque vão ser produzidas diversas prostaglandinas, tá? Cada prostaglandina vai estar mais associada a um órgão, mas de forma geral elas são chamadas de prostaglandina, tá certo? Imagina, aqui atraso que eu também me atrasei hoje, eu entrei 1 minuto mais tarde. Então, por enquanto, eu estou revisando o processo de inflamação, porque como eu sei que ele é muito detalhado, então a gente precisa dar uma revisada, tá? Então, vão ser produzidas diversas prostaglandinas para atuar nessa inflamação que está ocorrendo, tá? Então, cada uma vai ser responsável por uma ação, tá? Então, uma vai produzir a vasodilatação, a inibição da agregação plaquetária, porque através das plaquetas a gente também produz defesa do nosso organismo, tá? O tromboxano, o relaxamento do músculo liso no trato gastrointestinal e no útero. Hoje a gente vai falar bastante sobre o estômago, por que causa mal para o estômago, os anti-inflamatórios, tá certo? Aí a prostaglandina F2A vai estar mais envolvida com a parte de útero, tá? E a broncoconstrição. Como eles não são seletivos, então eles vão atuar tanto no pulmão, nos brônquios, como no endométrio, tá? Como dentro do útero. Percebem que não é específico. Os anti-inflamatórios não são específicos. Eu vou falar lá no final dos específicos, tá? Aí você tem a prostaglandina I2, você tem a prostaglandina E2 e o tromboxano. Lembrando que o tromboxano vem das plaquetas. Isso aí são só detalhes para vocês entenderem. Se vocês lembrarem, a última aula eu terminei aqui mostrando para vocês um pouco do que é a psoríase, que é uma inflamação por uma reação exacerbada, tá? Uma reação exagerada do corpo. Ela é hereditária, tá? E ocorre isso, ocorre uma descamação da pele, fica feio, né? Que aqui fica debaixo do couro cabeludo, parece que a pessoa tem uma caspa, mas na verdade não é.
é psoríase, e fica toda essa vermelhidão e alto. Sabe quando a pele fica alta? Então fica alto, tá? Aí vai causar dor, tá? Então a gente aqui, eu coloquei aqui que o processo natural é a COX-1 e a COX-2 é a reação aumentada quando o corpo reconhece que tem uma inflamação ocorrendo no local, tá bom? Aí, como já entrou, já deu tempo para o pessoal entrar, a gente vai para o anti-inflamatório, aula de hoje. Isso aqui, ó. Agora a gente vai começar propriamente a aula de hoje, tá? Então, são os sinais cardinais da inflamação: febre, dor, a inflamação em si, o edema, né? A vermelhidão junto com o inchaço local e, por finalização, a perda de função. Eu coloquei esse slide aqui para vocês entenderem que, principalmente as inflamações ósseas, né, as inflamações de articulação, na verdade, toda articulação tem uma capa. Deixa eu... tá aqui, ó, o mouse. Essa capa, o osso, ele fica envolto num líquido, tá? Então, esse líquido aqui que vai inchar. Por quê? Porque muitas vezes um osso tá atritando com o outro, ou teve uma... como é que eu vou dizer? Uma bursite, tá? Uma inflamação por excesso do uso, caminhou demais, ou torceu. Qualquer coisa que aconteça, é essa bolsa de líquido que vai inchar. Por quê? Porque a circulação sanguínea é maior nela do que é no músculo. Ah, mas no músculo não tem circulação? Tem também, mas a maior parte do líquido, por osmose, é mais fácil os mediadores químicos criarem esse inchaço dentro da bolsa, tá bom? Essa imagem aqui eu peguei do Instituto Trata, né, que é bem definido. Então, o que a gente precisa entender na inflamação? Que vários mecanismos são ativados. O que interessa para a gente, porque a gente vai trabalhar com os fármacos que vão atuar neles. O mecanismo da dor. Então, por que causa a dor? Tá? Porque no local da lesão, eu tive mediadores químicos que vão sensibilizar essa fibra nervosa. Então, o estímulo ele vai estar aqui, ó, o anti-inflamatório que a gente está estudando vai estar no início dessa ativação dessa fibra. Quando não funciona o anti-inflamatório, porque a dor não passa, é sinal que já foi ativada essa fibra, então a onda de ativação do nervo, né, da fibra nervosa, já está passando numa constância que eu não consigo mais barrar ela com anti-inflamatório. E aí é quando não funciona, as dores não passam. Aí o médico vai caminhar para um tramal, para uma dolantina, para uma morfina. Então, é sinal que já está constante como é que chama? Nossa, deu branco. O fluxo dessa dor, entendeu? Então, quando só está pulsando, é porque está no início. Então, só está avisando o corpo que tem alguma coisa errada. A hora que está constante, o processo de inflamação já se instalou, tá certo? O mecanismo da inflamação em si, que eu falei para vocês, né? Então, as células já foram para o local, já reconheceram e já estão produzindo a ciclooxigenase 2. Então, ela já está num caminho de, tá inflamado, precisa resolver. Entendeu? O corpo vai falando, precisa resolver. Enquanto não resolve, essa ciclooxigenase, ela vai estar ativa, tá? Então, ela vai continuar produzindo prostaglandina e essa prostaglandina vai continuar produzindo a dor. Então, vocês percebem que é um ciclo? Então, a lesão está ali, ela avisa para o nervo avisa para o cérebro, causa a dor, porque a dor, a febre é causada pelo hipotálamo, então o cérebro está avisando que está errado. Ao mesmo tempo que isso acontece, a ciclooxigenase está ativada, e ela está produzindo prostaglandina.
Então, essa prostaglandina vai aumentando a dor, aumentando a febre, aumentando o inchaço, até uma hora que você precisa falar para o corpo, para, porque eu já sei o que está acontecendo. É uma infecção, eu preciso dar um antibiótico. Ou então, meu dedo está espetado, eu preciso tirar o espinho. Ou qualquer tipo de lesão em si, né? Tá queimando, eu preciso tirar o dedo do fogo. Aí eu cheguei a mencionar, mas eu não expliquei detalhadamente isso. Gente, a gente tem os analgésicos anti-inflamatórios clássicos. Para ele ser considerado anti-inflamatório clássico, ele tem que ter os 3 efeitos: analgésico, antipirético, que é o antitérmico, e anti-inflamatório. Ele tem que ter essas 3 ações. Se ele não tiver essas 3 ações, ele não é clássico. Então, ele é considerado atípico. Os atípicos, eu mostrei para vocês na outra aula, é o quê? O AS, a dipirona e o paracetamol, tá? São os mais usados. Por quê? Porque eles não são anti-inflamatórios. Então, isso fica bem claro para vocês, tá? O AS, dipirona e paracetamol não são anti-inflamatórios. Eles são antipiréticos e analgésicos fracos, tá? Hoje em dia, a aspirina, ela é utilizada somente como antiagregante plaquetário. Então, ela não é mais utilizada como analgésico. Porque para você utilizá-la como analgésico, você precisa utilizar 6 gramas no mínimo, ou seja, 6 comprimidos por dia de aspirina. Então, como você tem o ibuprofeno que você usa uma vez por dia, para que você vai fazer o paciente ficar tomando de 4 em 4 horas, né? Uma medicação que ataca teu estômago, se você pode tomar uma vez por dia e tirar a dor no período todo. Então, não se prescreve mais o AS, né, para a dipirona e o paracetamol ainda vão ser muito prescritos porque eles são antipiréticos, ou seja, para febre continua sendo primeira opção a dipirona e o paracetamol, tá? Lembrando que eles não vão atuar como anti-inflamatório, então não adianta achar que eles vão tirar a dor, porque eles não vão, tá? Apesar deles serem analgésicos, eles são fracos. Então, não resolve tomar dipirona para dor, tá bom? Assim, ela dá uma aliviada, mas ela dá uma aliviada fraca. Então, dependendo do nível de dor que a pessoa sente, não é recomendado, tá? Gente, não tô, como eu falo para vocês, eu não estou estimulando ninguém a indicar medicamento, tá? Sempre falando para o paciente procurar o auxílio médico, mas o que acontece? A gente sabe que quando chega no balcão da farmácia, a pessoa já tentou de tudo em casa, né? E às vezes é final de semana, enfim. A gente tem que ter o conhecimento para passar, tá? Não estimular a compra, mas sim orientar, porque a pessoa está ali e ela vai comprar de qualquer jeito, né? Então, a gente tem que usar muito bom senso nestas horas. Gente, essa linha do tempo dos anti-inflamatórios também é muito bacana, tá? Como eu falo para vocês, a fonte está aqui embaixo, tá? Do professor Sérgio Araújo. E a aspirina foi descoberta lá em 1900, tá? Ela é a casca de uma árvore, né? Então, ela foi primeiro utilizada porque utilizavam um chá dessa casca, só que ela agredia muito o estômago, ela causava muita úlcera. Aí foi criado o ácido acetil salicílico, né? Quer dizer, juntou para tentar aliviar essa molécula para não causar tanto dano. Apesar do ibuprofeno ser criado em 1970, ele só passou realmente a ser utilizado para valer aqui por volta do ano 2000, tá? Não era muito raro você comprar ibuprofeno na década de 80 e tudo mais. Hoje em dia, o anti-inflamatório mais forte que tem é o naproxeno, tá? Então, segundo a recomendação, né, de ortopedistas e tudo mais, você vai utilizar o naproxeno como um dos mais fortes. O diclofenaco foi bastante utilizado aqui por quase 10 anos,
tá? E aí foi lançado em 99, na verdade, o Rofecoxib. Eu trabalhei com o Rofecoxib, que é o Vioxx. O que acontecia com o Vioxx? Ele era uma vez por dia. Então, sanava o problema da pessoa ter que ficar tomando e tudo mais. Ele era seletivo, quer dizer, ele atuava direto na COX-2 e aí a gente tinha muita dificuldade de ensinar os médicos a prescreverem. Por quê? Porque o diclofenaco é de 8 em 8 horas. Então, os médicos estavam acostumados a prescrever de 8 em 8 horas. Nessa época, eu trabalhava na prefeitura de Cubatão e foi padronizado em Cubatão a distribuição gratuita desse Vioxx, que era caríssimo. Mas a gente não conseguia atingir todos os médicos. A gente falava com um, falava com o outro. Então, assim, foi um trabalho de formiguinha para estar explicando que era uma vez ao dia, porque, como nós brasileiros, né, a dor não passava e aí, não, passa de 12 em 12. E, enfim, aí eu vou lembrar para vocês que eu falo para vocês que quando uma medicação é lançada, espera uns 3 anos, uns 5 anos, para ver quais reações vão dar. Porque o que aconteceu com o Vioxx? Ele começou a dar infarto agudo do miocárdio, tá? Então as pessoas tomavam ele e infartavam. Só que enquanto você não tem isso em dados científicos, que é o que está acontecendo com a hidroxicloroquina, por isso que eu estou fazendo uma parte aqui, você não consegue barrar essa prescrição. Então, era Vioxx todo dia. Então, assim, eu dispensava pelo menos 5.000 comprimidos para cada unidade por mês, né? E aí tem aquele outro problema do brasileiro que não relata os efeitos colaterais. Ele não liga para a caixinha do medicamento para avisar o que está acontecendo. Então, esse foi um estudo que foi feito nos Estados Unidos, depois a França fez, a Inglaterra fez, até que conseguiu se provar que era o Vioxx o causador do infarto. E aí realmente retiraram ele do mercado. Tanto que hoje em dia ele não é mais vendido, tá? Eu vou mostrar para vocês depois lá no final da aula, porque a gente vai falar com os derivados da COX, tá? Eles todos têm o nome COXIB. Então, é assim, eles são importantes. Então, o Celebra está aí até hoje, com receita controlada. O Etoricoxib também está aí, com receita controlada, mas eles têm esse risco até hoje. A diferença é que hoje, como ele é controlado, o médico está ciente que ele está prescrevendo um medicamento com grande efeito colateral, né? Como, por exemplo, o diclofenaco. Não interessa se você vai tomar pela via muscular, pela via oral ou qualquer uma das vias, ele causa a baixa da proteção, e isso eu já vou explicar logo a seguir, que ele causa a baixa da proteção da parede do estômago. Então, a prostaglandina, ela também ajuda a criar o muco, né? E a COX-2, junto com a prostaglandina, ela vai diminuir o efeito, além do muco, da prostaglandina em volta do estômago. Desse modo, é como se você tirasse a parede de proteção do estômago e deixasse a parede dele lisa. Então, o próprio ácido, a partir do momento que você pôs na boca, o ácido do estômago já está batendo na parede do teu estômago. Então, sempre que for vender o anti-inflamatório, pede para a pessoa tomar de estômago cheio, tá? Mesmo tomando de estômago cheio, assim, por um período curto de uso, 1 semana, 10 dias no máximo. Não tem anti-inflamatório de uso contínuo, tá? Se a pessoa precisa tomar um anti-inflamatório de uso contínuo, ela vai tomar cortisona, porque ela vai tentar imitar o organismo, diferente do anti-inflamatório não esteroide que a gente está falando, tá bom? Aqui eu tentei fazer uma tabelinha para vocês vocês entenderem quais os que atuam na coxigenase 1, na coxigenase 2 e a graduação do efeito deles.
tá? Então, apesar de não só na 1, tá? Mas principalmente na 1. O Aécio, o cetoprofeno, ainda metacina. Vocês percebem que o ibuprofeno e o naproxeno estão aqui, tá? Eles atuam na COX-1, mas também atuam na COX-2. Agora, se vocês forem ver em termos de tirar a dor, de diminuir a inflamação, vocês percebam que ó, a segunda opção seria o piroxicam, o diclofenaco. E como terceira opção, aí a gente vai para a nimesulida, tá? Que é muito prescrita por dentistas, né? E o meloxicam. Aqui é o Celebra, que ele é com receita, ele é controlado. E o etodolato, eu vejo pouquíssima receita dele, tá? É dificílimo encontrar alguém que prescreva o etoclolato, tá? Aqui, gente, é um slide do estômago, tá? Para vocês verem o quanto é prejudicial para o nosso estômago, por isso que a gente tem que tomar na hora certa, o mínimo de dias possíveis. Então, não é qualquer dorzinha que a gente tem que estar se entupindo de medicamento, tá? Ó, aqui tá muito legal, porque tá, ó, camada de muco, tá vendo? Aqui é como se tivesse aberto uma barreira com a ação do anti-inflamatório, tá? As prostaglandinas estão aqui. Então, uma vez que você tomou um anti-inflamatório, estes pontinhos pretos aqui, ó, tá? Eles vão deixar de ser produzidos. Ó, tomou uma aspirina, tá vendo? Ou podia ser qualquer outro. Então, a camada do bicarbonato, ela vai diminuir, tá vendo? Ela vai quase que cessar a camada de bicarbonato que vai estar protegendo o teu estômago. Então, você vai estar direto com o contato do ácido clorídrico do estômago com a parede gástrica. Além disso, causar uma úlcera também propicia a penetração do H. pylori, que é a bactéria que causa a infecção no estômago. Sabe aquela bactéria que a gente estudou, que tem que tomar a claritromicina, mais a amoxicilina, mais o omeprazol durante 14 ou 28 dias. Então, aqui está bem descrito para vocês entenderem que não... Aqui, ó, é o fluxo de sangue, tá? Então, não adianta falar, ah, mas eu tomei injetável. Você tomou injetável, vai cair na circulação sanguínea e vai para o estômago. Tá? Então, ele vai atuar nas prostaglandinas. Então, ele vai ser sempre um fator agressor. Não adianta falar, não, eu tomo eu tomo anti-inflamatório, mas ele não me faz mal. Aqui tem uma comparação de um estudo que foi feito do quantos pacientes têm úlcera, tá? Então, o principal causador de úlcera em quase 45% dos pacientes, se vocês traçarem uma linha reta aqui, ó, é a aspirina, tá? Se vocês virem aqui para o lado, ó, o cetoprofeno, tá? Então, esse gráfico ficou muito bacana. O piroxicam, olha, a gente está falando em 40% das pessoas que tomam. É um altíssimo, gente. Quando a gente fala em efeito colateral, a gente fala em 0,5%, 1%, tá? Você falar em 45%, você está dizendo para a pessoa, eu tenho certeza que você vai ter enjoo ou gastrite ou úlcera. Isso com o uso contínuo do anti-inflamatório, tá? Aqui eu não estou falando para quem toma os 10 dias, porque nos 10 dias, se você parar, o estômago vai se reconstruir, tá bom? O que a gente está falando aqui é gente que tem dor direto, por exemplo, idosos, né? Os hipocondríacos da vida, né? Aquelas pessoas que andam com remedinho na bolsa e tudo mais. Então, essa é uma certeza da pessoa, de falar para a pessoa. Então, uma coisa você está tomando com comida de 8 em 8 horas, ou de 12 em 12, conforme cada um deles, porque vai mudar aí a forma de tomar, tá? O diclofenaco vai ser de 8 em 8, o naproxeno vai ser de 12 em 12, o ibuprofeno, dependendo das miligramas, vai ser uma vez ou 2 vezes ao dia.
o piroxicam é de 12 em 12, tá? Então, aí vai ter que se respeitar a ordem da tomada desse medicamento, tá bom? Gente, eu tenho mais 5 minutos para falar para vocês. Eu vou tentar começar a falar para vocês dos coxibes, que foi o que eu falei para vocês, né? Ele é um inibidor específico da COX-2. Por que a gente está falando em COX-1 e COX-2? Porque a COX-1, se vocês lembrarem lá da aula anterior, ela é produzida naturalmente pelo corpo. Então, ela está em quantidades abundantes no corpo. A partir do momento que tem uma lesão, o corpo vai começar a produzir a COX-2. E aí, o que o fármaco faz? Ele vai tentar imitar o corpo, tá certo? Só que se vocês prestarem atenção aqui, vocês vão ver que umas ações equilibram as outras. Então, numa eu tenho vasodilatação, na outra eu tenho vasoconstrição. Então, eles vão manter o equilíbrio, tá? Numa eu tenho agregação plaquetária, na outra eu tenho inibição da agregação plaquetária. Uma inibe o outra. A partir do momento que eu não tenho uma das duas reações, o que acontece? A outra fica totalmente desequilibrada. Por isso que acontece o que eu falei para vocês, de estar acontecendo o infarto. Então, você pensa numa pessoa que tem úlcera, tá? Então, ela tem uma úlcera grave, uma úlcera... E aí, gente, a gente pode estar falando de uma úlcera do tamanho de uma espinha, né? E eu posso estar falando de uma úlcera que compromete 40% do estômago, tá? Então, a gente tem esses dois tipos de tamanho de úlcera no estômago, tá? Em pronto-socorro, a gente tem uma substância que se chama balão esogástrico. O que é esse balão esogástrico? Essa ferida, ela fica tão grande que dá hemorragia gástrica. Aí a pessoa entra no pronto-socorro com hemorragia, é um balão de borracha. Tá? Imagina que vocês enfiam uma bexiga dentro do estômago da pessoa e infla ela. Ela vai colar na parede para fazer a parede parar de sangrar. Então, onde tem a ferida, ela vai empurrar mesmo, igual machucado, quando você pressiona para fazer a coagulação. Então, é isso que acontece. Quando não tem esse balão, não dá tempo de pegar emprestado. Por isso, por lei, ele é um material de uso obrigatório em qualquer pronto-socorro. O que não ocorre em todos os pronto-socorros, por aí a gente já sabe. Mas, enfim, se não tiver esse material, a pessoa morre porque essa ferida começa a sangrar e não tem como estancar. Como é que você estanca uma ferida dentro do estômago num ambiente ácido, tá? Não tem como, né? Não dá para abrir o estômago para poder parar uma hemorragia. Então, a gente está falando aqui de um problema grave do Brasil, tá? Que é a automedicação e que é a geração dessas úlceras desnecessárias. Por quê? Primeiro, porque a pessoa tinha que entender que são 10 dias. Outra informação importante é que ela tinha que tomar o anti-inflamatório com comida, sempre. Não é, eu não estou com fome, mas eu estou com dor. Não, então, se não está com fome, não dá para tomar o remédio. Deveria ser esta a atitude de quem dá esse remédio para um paciente. Percebem? Porque se você vai dar e ele está com o estômago vazio, é a mesma coisa que você está indo lá abrir um buraco. Né? Então, assim, não é uma coisa superficial. A gente não está falando assim, eu acho que vai fazer uma úlcera. Não, eu tenho certeza que vai fazer a úlcera. Né? Minha mãe aplicava a injeção numa senhora que tinha câncer e ela chegou aí 4 vezes por dia aplicar injeção nessa senhora, né? Tinha receita, tinha tudo. E eu falei, não, tá errado, sabe? Tá errado porque o médico tem que mudar a conduta. Então, se a pessoa tomou 10 dias de diclofenaco, tomou 10 dias de naproxeno e não parou a dor, muda-se a conduta, tá?
Então, isso é muito importante para vocês passarem. Por quê? Porque a pessoa continua gastando dinheiro, continua sentindo dor e vai piorando outros órgãos, que aí começa a ficar muito mais complicado, tá bom? Gente, eu vou continuar, né? A gente vai finalizar os anti-inflamatórios hoje, porque se eu continuar agora vai cair no meio da explicação, tá bom? Mas se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de anti-inflamatório que tomam, ou para criança e tudo mais, pode escrever no chat aí que eu respondo, mas eu passei para vocês nos slides da aula passada, a gente pode passar hoje também Cadê? Nossa, não achei. Enfim, estavam todos os medicamentos no último slide da aula que eu mostrei para vocês na aula passada, tá? E aí a gente volta daqui a pouco às 7h10, tá bom? E eu quero saber das provas, se vocês já fizeram alguma, se não fizeram, como é que tá essa maratona de vocês, tá? Até daqui a pouco. Opa!